A partir deste momento vamos dar início ao estudo bíblico intitulado ao tema "É quase impossível um cigano se salvar por causa da tradição". Portanto, o tema desta mensagem é o seguinte: é quase impossível um cigano se salvar por causa da tradição. Amém? Vamos provar. Amém? Eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias. Glória a Deus. Por favor, quem puder, abram as vossas Bíblias em Mateus capítulo 15. Amém. Glória a Deus. Em Mateus capítulo 15 nos diz assim: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Porque transgridem os discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Porque transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao seu pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe a oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa de honrar a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então, quem guarda a tradição anula o mandamento de Deus. Amém? Seja qual ela for. E hoje vamos falar um pouco sobre a tradição cigana. Amém? Glória a Deus. Continuando aqui no contexto, Jesus falou: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas que o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E, chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso contamina o homem. Então, acercando-se dele os discípulos, assim é que é, então acercando-se, ou seja, se aproximando dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta que o meu pai não plantou, que o meu pai celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os, são condutores de cegos, são cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola, ou seja, essa comparação. Jesus, porém, lhes disse: Até vós mesmos estáis sem entender? Ainda não sabeis, ou ainda não compreendeis, que tudo o que entra pela boca e desce pelo ventre é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a fornicação, os furtos, os falsos testemunhos e blasfémias. Estas coisas contaminam o homem. Estas coisas contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então aqui há um exemplo de Jesus. Os próprios fariseus tinham várias tradições extra-bíblicas e algumas até antibíblicas. E eles observavam todos esses preceitos e regras, tradições deles, mesmo que anulavam a palavra do Senhor. Ou seja, porque é que eu digo que é quase impossível um cigano se salvar? Por causa das tradições. Porque o povo cigano é um povo amado de Deus. Eu costumo dizer, Deus ama a todos, Deus ama os pecadores, toda a gente é pecadora. Deus ama o cigano, Deus ama o asiático, o africano, Deus ama o angolano, o guineense, o português, Deus ama a todos, o brasileiro. Porém, Deus odeia o pecado. Alabaxo, cantas na área. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Então quem guarda a tradição vai perder a salvação. Marcos capítulo 7. Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Rapacabandocovanacapantocovanagaia. Araixarabacantarabagaia. Amém? Diz aqui que é uma palavra paralela, diz assim: porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, ou seja, a tradição que receberam dos pais, dos avós, dos bisavós, dos seus ancestrais, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem crê, diga glória. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem.
E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: porque não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Rakamanagai rabakanto rabaragaia, rovalabakanta ramanagai. Aleluia! E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Então anulas a palavra de Deus na tua vida. Então, seja cigano ou não cigano. Amém? Porque aqui vamos falar de tradições. Eu também tinha as minhas tradições. Há a tradição do português não cigano. Também a tradição. E eu larguei tudo por Jesus. Amém? Só para tu entenderes uma coisa. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, isto tudo se fez novo. Então há que deixar a tradição. Quando o cigano aceita Jesus, mantém a tradição, ele vai perder a salvação. Ele não vai ser, aliás, nem sequer foi salvo. Ao meu ver, nunca foi liberto. Amém? Deus ama o povo cigano, mas Deus odeia a tradição. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Ou seja, o que é? Há o predador e a presa. A águia, por exemplo, é um predador. O coelhinho é a presa, é o alimento dessa águia. Glória a Deus. Então a águia é um predador muito potente, muito forte, que domina sobre os ares, que caça coelhinhos. O coelhinho, o coelho selvagem, é caçado pela águia. Então imagina que tu és esse inocente coelhinho, não te faças presa, ricantarabassaia, de nenhum homem, de nenhum ancião da tua tribo, de nenhum líder. Tendo cuidado, ou seja, o que é presa? Vítima. É aquele que vai ser morto, assassinado e devorado pelo, aleluia, pelo predador, neste caso, é pela águia, no exemplo que eu citei, mas será pelo diabo. Tu vais ser devorado pelo diabo, tu vais perder a tua salvação, vais para o inferno, se guardares a tua tradição. Tendo cuidado que ninguém vos faça presa sua, ou seja, vítima. Não é? Aleluia, que ninguém vos mate e vos devora, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo, coisas mundanas. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, e não segundo Cristo. Então quem guarda a tradição é mundano. Amém? E a Bíblia diz: não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 de João 2, do 15 ao 17. Então é a palavra. Aleluia. Se tu andas segundo a tradição dos homens, tu não andas segundo Cristo. Aleluia. Tu estás fora de Cristo. Não estás em Cristo. Estás fora de Cristo. Estás no anticristo. Amém? Aqui mais uma porção da Escritura do Novo Testamento. 1 Pedro 1,18. Glória a Deus. Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição herdastes ou recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Oh, glória a Deus. Então, eu fui redimido, não foi pela tradição do meu pai e da minha mãe. Eu posso citar o meu exemplo, amém? Porque eu amo o povo cigano, nós lidamos muito com o povo cigano, nós pregamos, mas quem não largar tudo, inclusive a tradição, vai perder, aliás, não vai perder a salvação, nem sequer nunca teve, não vai ser salvo. Amém? A pessoa tem que largar tudo por Jesus Cristo. Aleluia. Pastor, está-me dizendo que todas as tradições são más? Não estou a dizer que toda a tradição é má, mas quando a gente fala de tradição, é aquela tradição que vai contra a palavra de Deus. Existem tradições muito fortes no meio cigano, no meio não cigano também, mas mais no meio cigano, que anulam a palavra de Deus. Amém? Então diz aqui: não foi com coisas corruptivas, como prata e ouro, que eu fui resgatado da minha vã maneira de viver que por tradição recebi dos meus pais. Pelo meu pai, não é? Eu teria que ser adepto
de um time, de uma equipa de futebol. Eu teria que ser ou do Sporting, ou do Benfica, ou do Porto, tinha que ter uma equipa. Eu, quando era do mundo, era do Sporting, agora sou de Jesus. Aleluia, aleluia. Quando era do mundo, ganhava um jogo, ganhava um campeonato, uma taça, mas também podia perder logo a seguir. Um dia ganhava, outro dia perdia, mas em Cristo Jesus somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quando eu era do mundo, eu buscava a glória dos homens, agora busco a glória de Deus. Arabás, Samaia. Fui liberto do futebol. Futebol é obra da carne. É um desporto de competição. Amém? Glória a Deus. E os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ali há contenda, porfia, peleja, dissensão, divisão, rebelião, idolatria, sensualidade. Deus não está nisso. Amém? Então, pela tradição do meu pai, eu tinha que ser do Sporting ou do Benfica, que é para... Tinha que ter um clube. Pela tradição do meu pai, um copinho à refeição não fazia mal. Eu tinha que beber bebida alcoólica. E eu sei que muito cigano bebe bebida alcoólica. Inclusive tem até pastor cigano que bebe bebida alcoólica. Diz que é pastor de igreja cigana. Lá está, a igreja não tem que ser cigana. A igreja tem que ser para todos. Se é uma igreja cigana, ela vai apoiar a tradição do cigano. Mas se ela é uma igreja para todos, independentemente de quem esteja à frente, seja um cigano ou não, ela vai apoiar a palavra de Deus. Glória seja dada a Deus. Meus amados irmãos, eu pela tradição, se eu fosse a seguir a tradição dos meus pais, eu tinha que beber bebida alcoólica. Um copinho à refeição, e eles dizem que não faz mal, mas a palavra de Deus nos diz que o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoraçadora. Não é sábio todo aquele que neles errar. E infelizmente eu sei de muitos pastores, muitos obreiros, muitos supostos evangélicos ciganos, que são cristãos ciganos, que bebem bebida alcoólica. E a palavra de Deus nos diz claramente: ricantar a masséria, aleluia, rapa cantolama séria andalabaia, que os bêbados, os beberrões não herdarão o reino de Deus. Ai, mas é só um pouquinho. Mas a Bíblia também diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de bebida alcoólica fermentada vai contaminar todo o teu corpo. Amém? Então, tradição vai levar muita gente para o inferno, seja cigano ou não cigano. Hoje estamos a incidir mais sobre o povo cigano porque eles são mais apegados às tradições. Amém? Então, eu fui liberto, irmão. Eu não como arroz de cabidela, um prato tradicional português, feito com o sangue, não é, do galo. Degolam o galo e metem o sangue e fazem, com aquele sangue fazem o arroz cozido naquele sangue. Mas a Bíblia diz que a carne com o sangue não comerás, porque o sangue é a vida do corpo. Glória a Deus. Então não vamos comer carne com sangue. O sangue nós não podemos comer, nós os cristãos. Então eu sou cristão, fui liberto da tradição. Agora eu como costumo dizer, eu sou natural de Lisboa. Eu sou português, nacionalidade. Glória a Deus. Aleluia, rei manai, mas acima de tudo eu agora sou nova criatura, sou cidadão do céu. Não siga a tradição portuguesa. Uma vez eu fui a Felgueiras, a casa de um pastor assembleiano, que era assembleiano, conheceu a sã doutrina. Não é? Ele conheceu porque era da Assembleia Antiga lá no Brasil, mas aqui mudou, porque aqui é a Europa. Então tinha a mesa dele cheia de garrafas de vinho, garrafas de bebida alcoólica das mais variadas. E convidou-me, não é? Convidou-nos para sentar, chegou lá. O irmão bebe, não bebe? Não, eu não bebo. Mas o irmão não é português, sou português, mas não bebo. Aleluia, glória a Deus. Se a maioria dos portugueses bebe, eu não bebo. Se a maioria dos ciganos bebe, aleluia, e diz que é evangélico, não entrará no reino dos céus. Porque anula a palavra de Deus por guardar a tradição. Então, a tradição vai levar muita gente para o inferno. Glória a Deus, especialmente o povo cigano. É quase impossível um cigano salvar, é o tema por causa da tradição. Apenas por causa disso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, quem crê diga glória. Então, a maneira de viver que eu recebi por tradição era vã, ou seja, inútil. Era uma vaidade. Glória a Deus. E quem subirá ao monte do Senhor e quem habitará no seu lugar santo, aquele que é limpo de mãos, aleluia, puro de coração, e que não entrega a vaidade da sua alma, nem jura enganosamente, esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Amém? Glória a Deus. Então é quase impossível. Em Jeremias capítulo 10, versículo 3, diz que os costumes dos povos são vaidade. Em 1 João capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Amém? Ainda que o mundo inteiro peque, tu não vais pecar. Tu és nova criatura. Amém? Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus.
Glória a Deus. Então já vimos aqui a questão da tradição. A tradição vai levar muito cristão para o inferno, seja ele cigano ou não cigano. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Amém, glória a Deus. Agora vamos ver aqui algumas tradições. Por exemplo, ciganas. Vamos dar aqui alguns exemplos de tradições ciganas. Glória a Deus. Temos o exemplo do luto. Amém. Glória a Deus. Temos o exemplo do luto. No luto cigano. Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Glória a Deus. O luto cigano. Quem crê, diga glória. Aramandaga subracaio. O que é que acontece no luto? Há coisas boas até. Quando morre alguém e a pessoa fica de luto, a pessoa não vê TV, não bebe bebida alcoólica e não ouve música mundana. Amém? Isto é muito bom. Mas seria bom se fosse uma coisa que vem da fé e não por uma obrigação humana para agradar os homens. Glória a Deus, não decorre da fé. Tudo que não provém da fé é pecado. Tanto é que eles, assim que acabam o luto, passam a ver televisão, que é a boca de Satanás dentro da tua casa. É a boca do mundo. Ora, o mundo fala do mundo e o mundo usou. 1 João 4,5. É o cálice de Satanás. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. E não podes tocar no cálice de Deus e no cálice dos demónios. Então é muito bom não ver televisão. É muito bom não beber bebida alcoólica. E é muito bom não ver música mundana. Mas não é só durante o luto. Aleluia. E não é por uma obrigação humana, mas é por causa da fé em Cristo. Aleluia. Quem querer diga glória. Tem coisas boas, mas eu vou provar que o luto cigano, ele é antibíblico. Anula a palavra de Deus. É uma tradição que anula. Deus não quer esse luto. Esse luto não agrada a Deus. Amém? Porquê? Os varões, os homens, glória a Deus, quem querer diga glória. Rapa cantar a managai, suri cantas neri andalabaia. Ori canta labaceri andara managaia. Oh, glória a Deus, quem querer diga glória. Os homens, especialmente se ficaram viúvos, eles vão andar com um chapéu preto na cabeça, vão deixar o cabelo crescer e a barba, vão ficar cabeludos e barbudos. As viúvas vão cortar o cabelo curto, quase que rapam o cabelo, cortam o cabelo curto. E existe também situações em que esse cabelo que é cortado é lançado para dentro do caixão, como um pacto com o morto. Ora, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Isso é autêntica feitiçaria, prática de feitiçaria, de bruxaria, de magia. Amém? É uma maldição que vai vir sobre aquela viúva por causa desse pacto com o morto. Amém? Então, tem tradições completamente antibíblicas. Glória a Deus. Amém? Daraba, saia, praia, shuricanta, deri, andalabaia. Aleluia. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Se, por exemplo, é uma mulher, se ela é mulher, morreu o marido, por vezes fica a vida inteira de luto. Se é uma mãe, fica a vida inteira de luto. Amém? E isso é totalmente contrário à Escritura. A gente já vai ver aqui. Primeira questão do cabelo. Amém? Vamos aqui para a questão do cabelo. Eu vou provar aqui que isso aí é heresia. O luto cigano não é bíblico, é antibíblico, é contrário à palavra, anula a palavra de Deus. Diz aqui. Olha aqui. Quero que saibais que o homem é o cabeça da mulher. Amém? E Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a própria cabeça. Então, aleluia, o homem vai meter um chapéu para orar dentro da igreja. Ele está desonrando a sua própria cabeça. Quem é o cabeça? É Cristo. Cristo é o cabeça do homem. Então, uma desonra. Está desonrando. Aleluia, está desobedecendo ao mandamento. Mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça porque é como se estivesse rapada. Então, aleluia. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tu esquice também. Isto agora é uma ironia. Olha, já que tu não queres usar véu, rabanai, tu esquia também. Corta então o teu cabelo também. Aleluia. Mas se para a mulher é coisa indecente, tu esquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Amém? Agora vais ver o mistério. E a Bíblia diz, mais à frente, aleluia, que o cabelo na mulher foi dado em lugar de véu. Ruvalabanai. Diz aqui,
Ou não vos ensina, versículo 14, a mesma natureza que é desonra para o homem ter o cabelo crescido. Então no luto cigano, o homem deixa crescer o cabelo e a barba. Fica cabeludo e barbudo. E a mulher corta ou rapa o cabelo. Mas para a mulher, ter cabelo crescido é honroso porque o cabelo lhe foi dado no lugar do véu. Então deixar crescer o cabelo livremente sem cortar as pontas é honra para a mulher. Então estão desonrando a Cristo, estão desobedecendo ao mandamento. Esse luto já está fora da palavra. Já está completamente fora. O varão não deve deixar crescer o seu cabelo nem o rapar, mas deve, como convém, tosquear a sua cabeça, conforme Ezequiel 44, 20. E a varoa, ripalabaia, não deve rapar, nem tosquear, nem cortar, mas deve deixar crescer livremente. Então, já vemos aqui que este luto está fora. Quanto à questão do luto ser a vida inteira, meu irmão, isso é completamente antibíblico. Não existe caso na Escritura, nem mandamento, nem ordenança. Amém? É antibíblico. Temos aqui o caso 2 de Samuel 11. Vamos aqui a um exemplo aqui, 2 de Samuel, capítulo 11. Amém? Versículo 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que o seu marido era morto, lamentou o seu senhor. Ou seja, colocou luto. E passado o luto, não diz que ficou aqui dias, meses, anos de luto, a vida inteira. E passado o luto acabou, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Não a questão dela ter tirado o luto, porque o luto acabou. Então o luto começa e acaba. O luto não é a vida inteira. Isso é antibíblico. Amém? Neste caso aqui, creio que foi apenas um dia. Amém? Passado o luto, Davi a recolheu em casa e lhe foi por mulher. E deu à luz um filho. Até aqui tudo bem. Agora, porém, esta coisa pareceu mal aos olhos do Senhor. Porquê? Porque Davi tinha adulterado com esta mulher, ainda o seu marido sendo vivo. E depois ele casou com esta mulher. Não é? Ele conspirou para a morte de Urias, depois do marido dela morrer, ele a tomou por mulher. Então o que pareceu mal foi a ação de Davi e não a questão dela remover o luto. Então o luto acabou. Há o tempo do luto e o tempo do luto acabar. Glória a Deus. Então é totalmente antibíblico. Deuteronômio 34, 7 e 8. Vamos aqui ver mais uma questão aqui do luto, para ver que o luto não é bíblico. As nossas tradições são bíblicas, são antibíblicas, anulam a palavra de Deus, irmão. Deuteronômio capítulo 34. Glória a Deus. Versículos 7 e 8. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Agora vamos aqui saltar para o 8. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram. Amém? Agora, eles aqui ficaram 30 dias de luto, mas porquê? Porque Moisés era Deus no céu e Moisés na terra. Moisés era o representante de Deus na terra. Moisés era o líder nacional. Como por exemplo, quando morre um chefe de Estado, eles declaram um mês de luto. Em alguns países ainda é assim. Isto nada tem a ver com o luto individual ou familiar. Amém? Então o luto teve um tempo, aleluia, ricantar a massaia praia chaia. Então o tempo do luto acabou, se cumpriu. Neste caso de Moisés foi 30 dias. Então eles prantearam durante 30 dias. Não foi um ano, não foi vários meses, não foi a vida inteira, não foi um ano, não foi a vida inteira. Então esse luto, a vida inteira, é antibíblico, irmão. Aramandagai, rovashéria, andagai. Agora vamos aqui para Isaías. Isaías, capítulo 60, versículo 20. Porque na realidade, quando a gente coloca um luto, quem morreu já não vai saber de nada, porque está na glória. Se partiu com Deus, está melhor que nós. Está onde tem anjos, aleluia, tem santos, tem querubins, tem serafins, santos, mas não é de barro. Santos é as almas dos que partiram salvos. Amém? Então tem a glória de Deus, tem o trono de Deus, tem a Nova Jerusalém. Tem coisas maravilhosas. Tu vai estar preocupado se a pessoa mete luto ou não? Ele está bem alegre. Morrer é ganho. Viver é Cristo, morrer é ganho. Isaías capítulo 60, versículo 20. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão, acabarão. Então,
O luto, quando muito, dura uns dias, poucos, e acaba. O luto não é para fazer um ano, nem é para fazer a vida inteira. Isso é heresia, meu irmão. Isso é antibíblico. Agora vamos aqui a Ezequiel capítulo... Vamos aqui a Ezequiel capítulo 24. Há uma ocasião em que Deus manda ao profeta Ezequiel não pôr luto pela própria mulher. Vejam como isto é forte. Será que algum cigano tinha coragem de nem usar luto? Se Deus dissesse não ponhas luto nem pela tua mulher, nem pelo teu filho, e sendo ela... será que algum cigano iria cumprir? Não, não vai cumprir, porque obedece à tradição. Serve a dois senhores. A Bíblia diz, não podeis servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e à tradição. Mateus 6:24. Não podemos servir a dois senhores, irmão. Se Deus dissesse para algum cigano, olha, não metas luto pela tua mulher, não metas luto pela tua mãe, não metas luto pelo teu pai, pelo teu irmão, pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu primo, pela tua prima, não metas luto. Será que ele iria obedecer? Mas o profeta obedeceu, e era luto pela sua própria mulher. Então vejam, Ezequiel foi mais obediente que a maioria dos ciganos, que é quase todos. É quase impossível um cigano se salvar, porque se Deus der uma ordem, não metas sequer luto, nem um dia, duvido que vá obedecer. Ezequiel capítulo 24, glória a Deus, do 15 ao 27. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eis que de um golpe tirarei-te o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Gema em silêncio, não faças luto pelos mortos. Não faças luto. Ata o teu turbante e põe os teus pés nos teus sapatos e não cubras os teus lábios e não comas o pão dos homens. E falei ao povo pela manhã e à tarde morreu a minha mulher. E fiz pela manhã como foi mandado. Então não colocou luto. Obedeceu. Se fosse um cigano, será que ia obedecer? Não, claro que não ia. Ia obedecer à tradição. Iria anular a palavra de Deus, o mandamento de Deus, por guardar a tradição. Ricantaramasaia praia shuricantasnerianda labaia. Temos aqui a prova, meu irmão. Aleluia. Ele não colocou luto. Obedeceu, fez como Deus mandou. Mas hoje em dia o cigano, o mais importante para o cigano é o luto. Das coisas mais importantes é o luto. Aleluia, glória a Deus. Mera manto, glória. Vamos agora aqui para o casamento cigano, amém? Mas antes aqui, no luto, glória a Deus, há aqui uma outra parte aqui, amém? Glória a Deus. Iniciado o período do luto, a duração variará de acordo com a distância parental permanente para a viúva. Durante algum tempo poderá haver abstinência de comer carne, assim como um período de nojo, durante o qual os ciganos não cortam o cabelo nem a barba, não tomam banho nem mudam de roupa. Práticas evidenciadas pelos entrevistados que hoje são cumpridas. Então, eu creio que agora já pouca gente segue esta prática, mas ainda há quem siga. Não tomar banho. Não come carne. Ora bem, essa doutrina de não comer carne é a doutrina de Deus ou dos demónios? Para ver se essa tradição do luto Rimanagashai vem de Deus ou do diabo? Olha aí. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, ou seja, se desviarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, ou seja, e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e que têm cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim deles usar com a ação de graças. Porque toda a criatura de Deus é boa e nada há que rejeitar, sendo recebida com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, não comer carne é doutrina de quê? De demónios, doutrinas de demónios. Então lá está que esse luto cigano é doutrina de demónios. Xarabagai. Outra coisa, não tomar banho. Não tomar banho, então a pessoa que não toma banho, ela é limpa ou é imunda? É imunda. Amém? E o que é que a Bíblia diz sobre a imundícia? Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Quando tu dás lugar à imundícia, à impureza corporal, tu dás lugar a um espírito imundo, a um demónio. Um demónio vem-te visitar. Tu dás lugar à possessão demoníaca. Tu podes ficar oprimido ou até mesmo possuído pelo espírito sujo, espírito imundo. O diabo gosta daqueles que não tomam banho. Quem não toma banho é sujo, é imundo. Então o espírito imundo vai tomar conta de ti. Lá está mais uma tradição que não é bíblica. Glória a Deus. Quem crê diga glória. É quase impossível ser salvo um cigano.
Digo isto com muito amor pelo povo cigano. E faço este estudo com amor pelas suas almas para que alguns deles se salvem, se libertem. Glória a Deus. Vamos agora aqui para o casamento cigano. Amém. Glória a Deus. Ricantalabai. Vamos aqui para o casamento cigano. Amém. No casamento cigano. Amém. No casamento cigano. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Xarabacantaramanagaia. Oriandalabai. Shoudagai. No casamento cigano tem duas modalidades. Uma, o jovem foge com a jovem. E se deitam ambos. Portanto, têm relação íntima. E ali, perante os ciganos, eles estão casados. Mas perante Deus não é assim. Percebe que o casamento cigano é bíblico? Não. Porque quando um homem ou um jovem se deitava com uma mulher no Antigo Testamento, com uma virgem, glória a Deus, quando Rapakamanagasuri Cantasneri, olha aí. Amém? Quando um jovem, olha aqui, olha o que é que diz aqui. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente adulterará e tomará por sua mulher. Se o seu pai inteiramente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme ao dote das virgens. Então isso não faz o casamento. Se alguém se deitasse com uma virgem, ele deveria tomá-la por mulher. Porém, se o seu pai recusar dar-lhe, teria que se pagar a indenização porque desonrou aquela virgem. E não casava. Isso não faz um casamento. Se deitar alguém com dois jovens solteiros se deitar, eles estão em pecado de porneia, estão em fornicação, são fornicadores. E os fornicadores não entrarão no reino dos céus. Olha o que é que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, versículo 5. A Bíblia diz também em Romanos capítulo 7, aliás em 1 Coríntios capítulo 7, vale mais casar do que abrasar, ou seja, do que viver amigado, amasiado, amancebado em união de facto. Glória a Deus. Quem queria diga glória. Em Efésios capítulo 5, versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, no original grego é pornoi, que quer dizer fornicário. Fornicário é o jovem e a jovem que têm relações íntimas antes de serem casados pela lei civil. Então, não são casados pela lei, estão em fornicação. Então, nenhum devasso, nenhum fornicário ou impuro ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Vai ficar de fora, conforme 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus, nem os fornicadores entrarão no reino dos céus. Então, é bem claro. Então, essa modalidade de casamento em que a jovem foge com o jovem foge com a jovem, isso aí é apenas pecado de porneia, fornicação. Isso é pecado. Isso não é casamento. A pessoa não está casada. Perante a lei cigana está casada, mas perante a lei de Deus não está. A outra modalidade é quando há um noivado, quando o noivo, não é, pede aos pais da jovem em casamento, não é? E depois, passado, cumprindo-se o tempo, é celebrado o casamento. Nesse casamento há uma tradição, para já uma coisa boa, que a noiva tem que ir virgem para o casamento. Isso é bom, tem que ir pura. Porém, por vezes, quem tira a virgindade às noivas ciganas é uma mulher, é uma anciã, geralmente uma mulher mais velha, da família do noivo, que faz a chamada prova de virgindade. Introduz na parte íntima da moça, da menor, geralmente são moças casam, entre aspas, casam no casamento cigano muito cedo, não é? Moças, às vezes até com 12, casam, 13, 14, por aí. Então é introduzido um pano por uma senhora anciã da família do noivo, dentro da parte íntima da mulher, e depois é puxado com força. Se rasgar o ímã e verter sangue, se verter sangue, é prova que ela está virgem, e aquele panuelo é depois mostrado como prova da virgindade. E diz, olha, está pura, pode casar. Então quem tirou a virgindade não é o noivo, mas é uma senhora de idade da família do noivo. Está errado, é antibíblico. A Bíblia diz em Gênesis, deixará o homem. Olha aí, Ramandagai, olha aí, Gênesis. Olha o que é que diz aqui em Gênesis, logo no livro de Gênesis, capítulo 2. No finalzinho.
versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Não diz que é uma senhora que vai lá tirar a virgindade à moça. Amém? É completamente antibíblico, é heresia. Amém? É uma heresia. Glória a Deus. Quem crê, diga glória, diga aleluia. Andagai. Deus liberta. Jesus te liberta pelo poder do sangue do Cordeiro. Aleluia. Aleluia. Na cruz do Calvário. Quem crê, diga glória. Xaramanagai. Então estamos aqui, meu irmão. Estamos aqui provando por A mais B. Outra coisa, a prova que o casamento cigano é antibíblico é que no casamento cigano, para os ciganos, né, celebrar o casamento cigano tem que ser entre dois ciganos. Se dois não ciganos, por exemplo, se um africano, imaginando que um angolano vai casar com uma angolana, dois africanos vão lá, pedem ao ancião da tribo dos ciganos, nós queremos casar no vosso casamento. Não, vocês não podem, vocês não são ciganos, isto é só para ciganos. Então eles fazem acepção de pessoas na lei. É um casamento, aleluia, não é? Porque eles dizem, mas isto é a nossa lei. Agora eu pergunto, o que é que vale mais? É a lei de Deus ou a lei dos ciganos? Aleluia, e já vamos a isto. Quem querer diga glória, Xandagai, Rovalamanagai. Então eles fazem acepção de pessoas, olha aí. Glória a Deus, quem querer diga glória, diga aleluia, diga Deus seja louvado. Para o cigano, para tu entenderes, para o cigano, aliás, o casamento cigano só pode ser celebrado para ciganos. Os não ciganos não podem celebrar, efetuar esse casamento lá, dentro do meio cigano. Isso vem provar que esse casamento é antibíblico. Glória a Deus, quem querer diga glória. Aleluia, vamos aqui a isto, quem querer diga aleluia. Deuteronômio 16, 19. Não torcerás o juízo, nem farás acepção de pessoas, nem receberás peitas, porquanto a peita cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Glória a Deus. Agora vamos para Malaquias capítulo 2, versículo 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Ou seja, o casamento é só para o cigano, o casamento cigano. A prova que ele é contrário à lei de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ricantara mastéria. Ruvalamanagai, prai, shuri cantanéria. Atos, capítulo 10, versículo 34. Aleluia. E Pedro, abrindo a boca, disse, reconhece por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então bem claro aqui. Romanos capítulo 12. Aliás, capítulo 2, versículo 11. Glória a Deus. Diz aqui. Quem querer diga glória. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem. Versículo 10. Primeiramente ao judeu e também ao gentio. O grego é o não judeu. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Quem querer diga glória. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Mas é a lei de Jesus, a lei de Deus. Amém? Então é bem claro. E agora aqui Tiago capítulo 2, versículo 9. Mas se fazeis acepção de pessoas, ou seja, se o casamento cigano é só para o cigano, e não, cometeis pecado, então é um casamento pecaminoso, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto tornou-se culpado por todos. Então, a prova que a tradição cigana anula. Eu não estou a dizer que todas as tradições dos ciganos têm tradições que são até boas, mas a maioria, aliás, algumas das mais fortes, assim é que é, reformulando, tradições ciganas anulam a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Quem querer diga glória. Xandagai. Aleluia. Anda, caia, praia. Em Cristo não há judeu nem há gentio. Amém? Em Cristo não há judeu nem há gentio. Em Cristo não há cigano e não cigano. Aleluia. Aleluia. Não há cigano e senhor. Que eles tratam o não cigano por senhor, a não cigana por senhora. Quem querer diga glória. Xarabacantaramanagai, pantaramanagaia.
Rova lá, baçaia, praia, cheira, meneguéria. Alabai, suriandas, né? Não há. Deus não faz acepção de pessoas, amém? Então é totalmente fora da palavra. Glória seja dada ao Cordeiro. Em Cristo não há judeu nem há gentio. Em Cristo não há cigano e não cigano. Para Cristo somos todos iguais. Deus ama a todos por igual. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Quem puder, abra. Isto depois vai ficar gravado, é um estudo pré-gravado. Gálatas capítulo 3, versículo 28, diz o seguinte: nisto não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então em Cristo não há diferença. Por isso é que eu digo que o casamento cigano, como ele só é válido para os ciganos, e eles não deixam que os não ciganos participem, ele é completamente contrário à palavra de Deus, é antibíblico. É uma heresia. Alguém pode dizer, mas este casamento ele é aprovado pelos anciãos da tribo, não é? Neste caso da etnia. Ok, é aprovado. Eu pergunto, o ancião da tribo cigana é uma autoridade superior ou inferior? É uma autoridade inferior. Porquê? Porque eu, como não cigano, eu não sou cigano, alguém que seja de outra etnia, africano, asiático, também não é cigano, não estamos sujeitos a nenhuma lei cigana, nem a nenhum mandamento ou ordenança de nenhum ancião. Ainda que a gente deva respeitar as pessoas mais velhas, porque isto é uma regra de bom comportamento, não sou obrigado a obedecer a mandamentos, não é? De anciãos de tribos específicas, seja cigano, seja qualquer outro. Então eles dizem, mas o ancião aprovou, ok. Mas o que é que a Bíblia nos diz? Romanos capítulo 13. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus. Quem resiste à autoridade resiste à ordem de Deus, à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os juízes, não é? Porque esses magistrados são juízes, ou seja, essas autoridades também julgam, não é? Não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e traz louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada. A palavra de balde que significa em vão, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Então estou aqui a provar, não é? Que o ancião pode dizer, eu vos declaro marido e mulher, ok. Mas quem é que pode declarar marido e mulher a alguém? Não é? Primeiro, o que é que une uma mulher a um homem? Eu pergunto, é uma tradição ou é a lei? É a lei. Mas o cigano também tem a lei. A gente já vai a isso. Mas existe uma lei superior, que é a lei nacional. E a lei nacional em Portugal nos diz que a autoridade que pode declarar alguém marido e mulher é o conservador do registro civil. É o conservador do registro civil que pode declarar. Eu vos declaro marido e mulher, não ancião. Então, não estão casados. Uma pessoa que casa no casamento civil, no Estado civil, legalmente, eles são solteiros. Então, estão em pecado de porneia, do grego, significa fornicação. Então, não estão bem diante de Deus, não estão em desobediência também à própria... Porque o próprio Deus manda a gente respeitar as autoridades. Eu tenho que respeitar, não é? Tenho que respeitar os magistrados, os juízes, eu tenho que respeitar os policiais, eu tenho que respeitar, não é? Aqueles que governam em Portugal, eu tenho que respeitar aqueles que estão em eminência e orar por todos. Esse é o mandamento de Deus. Então, existe a autoridade superior e inferior, e o ancião é uma autoridade inferior, porque nem sequer é uma autoridade sobre mim, que não sou cigano, mas é uma autoridade apenas étnica dentro do contexto da cultura e da tradição cigana. Então estou aqui provando que esse casamento cigano, ele não é bíblico, é antibíblico. Glória a Deus. Agora vamos aqui à questão da lei. Alguém pode dizer, mas isso é a nossa lei, temos a lei cigana. Eu pergunto, o que é mais importante, a lei cigana ou a lei de Deus? Será que a lei cigana está de acordo com a lei de Deus? Já a resposta a isso está na palavra do Senhor, que se encontra, vamos já aqui,
Quem puder acompanhar, vai acompanhar em Números capítulo 15, versículo 15 e 16. Números capítulo 15, versículo 15 e 16, que diz o seguinte: olha aí que palavra tão linda. Um mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina. Ou seja, uma mesma Constituição. Existe a Constituição da nação portuguesa. Existe o Código Penal, o Código de Processo Penal. Existem várias legislações importantes aqui em Portugal. Não é? Em que a Constituição da República é como se diz, é um manual moral, ético, pelo qual se vão basear todos os outros códigos e leis que vão sair. Como, por exemplo, o Código Penal, o Código de Processo Penal e outros códigos que há legais. Então, diz aqui, um mesmo estatuto. Ou seja, uma mesma Constituição da República, por outras palavras, haverá para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina. Aleluia, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós, assim será o peregrino entre o Senhor. Nós sabemos que para o cigano existe o cigano e o não cigano. O cigano é considerado cigano, o não cigano eles tratam por senhor ou senhora, dependendo se é masculino ou feminino. Quem querer diga glória. Então, tem que haver uma só regra, um só estatuto. A regra não pode ser, a lei não pode ser só para o cigano. A lei tem que ser geral. Diz aqui, uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Então é antibíblico. Eu costumo dizer que o cigano, ele serve duas leis. Porque se tem a lei cigana e tem a lei da República Portuguesa, ele segue duas leis. Tem duas leis, mas o mandamento de Deus é que haja uma só lei, que é a lei de Deus. E se a lei dos homens for de acordo com a lei de Deus, deves a cumprir, obviamente. O que é que diz a lei de Deus? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não adulterarás, não farás imagem de escultura, nem te encurvarás a ela, nem as adorarás. Isto é a lei de Deus que diz. Vamos aqui para o livro de Levítico, capítulo 24. Temos aqui uma palavra que concorda com esta. Levítico capítulo 24, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Uma mesma lei tereis, assim será para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então, Deus só é Deus do cigano, se o cigano é uma mesma lei. Eu sigo a lei de Deus. Se a lei cigana não for contra a lei de Deus, eu vou obedecer essa lei. Mas se for contra, eu tenho que rejeitar essa lei cigana, porque essa lei cigana anula a palavra de Deus, o mandamento. Então é assim que o cigano quer ser salvo. Por isso é que eu digo, é muito difícil, é quase impossível um cigano ser salvo. Por causa da tradição. Eu não estou a dizer que uma pessoa não pode ser salva. Para Deus nada é impossível. Mas se guardar a tradição na íntegra, conforme ela é, incluindo as várias leis ciganas que são contrárias à palavra de Deus, a pessoa vai pecar contra Deus e perde a sua salvação. A Bíblia diz no Salmo 19 acerca da lei de Deus, como a lei de Deus é tão maravilhosa. Amém? No Salmo 19, que é um salmo poético, é muito lindo este salmo. Quem puder, memorize este salmo. Salmo 19 diz assim a palavra do Senhor: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro. Sim, do que o muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo. Em os guardar há grande recompensa. Então a lei do Senhor é perfeita. A lei do homem é imperfeita. Às vezes tem leis aí de alguns países que até levam as pessoas a pecar. Tem países que apoiam a pedofilia, por exemplo. E a pedofilia é pecado perante a lei de Deus. Glória a Deus. Mas muitos países já estão apoiando. Creio que até na Alemanha já legalizaram. O indivíduo é só identificado. Já não vai dentro, já não é processado. Não é? Porque vai alegar que a criança deu consentimento. Não é? Então, o diabo já se conseguiu introduzir em muitos códigos penais, em muitas legislações de muitos países, porque estamos enfrentando dias difíceis, tempos trabalhosos, dias que antecedem a vinda do Messias de Jesus Cristo para arrebatar os seus escolhidos, santos escolhidos. Amém? Então já vimos aqui a questão também da prova da virgindade, ou seja, que na tradição cigana, por vezes, não é o noivo que tira a virgindade à noiva, mas é uma anciã da família do noivo que vai lá e tira a virgindade à noiva. O que está errado é algo que
é contrário à lei de Deus. Amém? Glória a Deus. Quem crê, diga glória. A maior prova também que o casamento cigano, ele não é bíblico, é antibíblico, é que, perante a lei de Deus, o que é que a lei de Deus diz? Em Romanos capítulo... Vamos aqui para o livro de Romanos capítulo 7. Em Romanos capítulo 7, isto é no casamento bíblico, casamento de Deus. Diz assim: não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo ainda o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, está livre da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Então aqui é bem claro. Enquanto o primeiro marido vive, não é? Se ela arranjar outro, ela vai ser chamada por Deus de adúltera. Mas morto o marido, se ela ficar viúva, está livre. Pode casar novamente. Mas perante a lei, o costume, a tradição cigana, quando a moça se chateia com o moço, não é? Os que estão casados pelo casamento tradicional cigano, dão-se mal, se separam, estão um tempo separados, não sei quantas vezes podem estar separados, ela pode chegar um tempo e dar as chamadas cabaças, que é um linguajar que o cigano entende, ou seja, pode dizer, olha, tu estás livre para arranjares outra mulher, ou seja, pode casar quantas vezes for. Se arranjar outra mulher, se derem mal e acontecer mesmo, a outra dá cabaças e casa, se for preciso 20 vezes. Mas perante a lei de Deus, só a morte separa. O que Deus uniu não separa o homem, o casamento é um só. Então logo vemos aqui que o casamento cigano é diferente do casamento divino, do plano de Deus. Né? O plano de Deus é um só, é o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Amém? Estamos aqui provando que é antibíblico. Glória a Deus. Vamos agora aqui para outras questões aqui. Estamos aqui já na parte minguante aqui do estudo, estamos a quase a terminar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos aqui para a questão dos finados. Na tradição cigana, no dia dos finados, que eu creio que é o 2 de novembro, há uma tradição que eles ficam sobre o dia todo lá no cemitério. Só que o que é que acontece no dia dos finados? Esse dia dos finados também é chamado de culto aos mortos. O culto aos mortos. E a Bíblia diz que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Deus é Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Quem morre com Cristo vive eternamente. O que morre é o corpo, mas ele vive com Deus. Então o culto aos mortos anda cá. Então nós não podemos fazer batismo pelos mortos, como faz a Igreja dos Mormons, nem cultuar os mortos. Nós cultuamos o Deus vivo. Então diz aqui no título aqui da notícia do Diário de Notícias, o culto aos mortos no dia de Todos os Santos. O dia de Todos os Santos que se celebra hoje, isto claro que não é hoje, mas é no dia que é celebrado, que é o 2 de novembro. É cada vez mais o dia dos fiéis defuntos, marcado para amanhã. A Igreja não condena esta vontade popular. Quando aqui fala a Igreja, é a Igreja dominante em Portugal, a Igreja tradicional, que é a Igreja Católica, que aproveita-se o feriado para lembrar os familiares que já morreram. Amém? Agora eu pergunto, é pecado eu ir ver como é que está a campa do meu ente querido, do meu pai, por exemplo, que já partiu, e arrumar? Não. O que é pecado é cultuar, eu estar ali venerando, estar ali idolatrando, não é? Porque ele já partiu. Eu creio que partiu com Deus, está melhor que eu. Eu ainda estou sujeito a pecar e a perder a minha salvação, que Deus me livre. Não é? Mas ele está melhor que eu, então, não é? O que é que acontece? Cultua-se ali, faz-se um culto. Eu conheci um pastor cigano que chegou para mim e diz, olha, hoje não vai haver culto. Hoje vamos estar o dia todo no cemitério. Espera aí. O Jesus disse, vós invalidais a palavra de Deus por guardares as vossas tradições. Se isso é uma tradição, tem que ser anulada. Porque isso aí é idolatria. Uma coisa é tu ires visitar. E porquê é que só vais naquele dia? Que é um dia em que muitas religiões pagãs celebram o culto aos mortos. Inclusivamente no satanismo existe, por altura do dia dos finados, o chamado Shamaim, que é o Deus da morte. Cultuam o Deus da morte. E no satanismo também cultuam a morte. Amém? E Deus é Deus de vivos e não de mortos. Então nós vemos aqui, tudo isso anula a palavra de Deus. E a Bíblia diz o quê? Porque eles guardam o dia dos mortos. Quer dizer, não vão à igreja, não vão ouvir a palavra de Deus, mas estão o dia todo lá no cemitério. E a Bíblia diz o quê sobre isso? A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 10 e 11. Quem querer diga glória. Guardais dias, como esse dia dos finados, e meses, e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Quer dizer que é um trabalho evangelístico em vão estar a guardar dias, porque em Cristo, glória a Deus, nenhuma data em Cristo
aleluia, é obrigatória. Muito menos essas datas aí têm a ver com morte. Porque Deus é Deus de vida e não de morte, glória a Deus. Uma data importantíssima para o cristão seria a data da crucificação de Cristo. Porque Cristo morreu na cruz para nos salvar na Páscoa. E o cristão já não celebra a Páscoa, porque senão tinha que matar cordeiros, como faziam os judeus no Antigo Testamento. Nós celebramos a Cristo, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Ele já cumpriu a Páscoa, então não temos mais de celebrar a Páscoa, mas a Cristo. Glória a Deus. Então, guardar dia dos finados é pecado. Guardar o dia e nem vai na igreja. Fica só lá cultuando o que já morreu, fazendo uma autêntica idolatria, adoração à pessoa que já morreu. Então tem pastor fechando a igreja, pastor cigano. Como eu digo, não tenho nada que um cigano seja obreiro, seja pastor. Porém, eu sou um pouco contrário a que haja uma igreja só para ciganos. Isto é a igreja cigana. Então, só a nomenclatura igreja cigana já pressupõe que aquilo é uma igreja só para a etnia cigana. Então, também, se houver coisas na etnia cigana que é contrária à palavra de Deus, como certas tradições, eles não vão pregar contra, porque querem agradar a essa etnia. Então faz a igreja, mas a igreja de Jesus é para todos, não é para ciganos, não é para africanos, não é para asiáticos, não é para orientais, não é para andacai, australianos, é para todas as nações, amém? Deus não faz acepção de pessoas. Então estou aqui a explicar. Agora vamos falar aqui também do dia de São João. O dia de São João, que acho que foi 24 de junho, o dia de São João é chamado o dia dos ciganos, em que muito cigano nem vai na igreja. Vai para uma festa que tem muita comida, tem bebida, por vezes até bebida alcoólica, e ali celebram o dia dos ciganos, e o São João diz que é o padroeiro, o protetor. Eu pergunto, quem é que me vai proteger? É uma imagem representativa de um santo, de uma pessoa, porque João era apóstolo de Jesus, mas João em vida nunca foi adorado, nunca ninguém se ajoelhou, nunca ninguém o beijou, dizendo, eu te adoro, eu te peço a ti, porque quando os apóstolos vinham, pediam a Deus, não pediam aos apóstolos. Os apóstolos oravam em nome de Jesus e os demónios saíam, os enfermos eram curados, os leprosos eram limpos, os mortos eram ressuscitados, então a glória era para Deus. Nunca um apóstolo recebeu adoração. Pedro, quando houve um homem que veio para Pedro, creio que foi Cornélio, se ajoelhou perante ele, diz, levanta-te porque eu sou homem como tu, eu não sou Deus. O único que deve receber adoração é Deus. Então, nós vemos aqui, se São João é o padroeiro protetor dos ciganos, quem é o protetor? O protetor é Deus. Não é o santo. O santo, se ele é santo, eu creio que João foi salvo, está lá na glória, está adorando a Deus, né? Está lá, aleluia, está lá no paraíso de Deus. João, Pedro, Tiago, os apóstolos estão lá na glória. Quem morre com Cristo está na glória. Um lugar onde não há choro, não há dor, não há sofrimento, não há mais maldade. Só há bênção, paz, comunhão e glória. Então, em vida, ele nunca protegeu ninguém. João, agora depois de morto é que vai proteger? Não. O guardião de Israel é Deus. Deus é quem te guarda. Aleluia. A Bíblia diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não te escondejará. Certamente não te escondejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra à tua destra. O sol não te molestará dia nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua alma. Ele guardará a tua saída desde agora e para sempre. Amém. Então nós vemos aí que nessa festa aí do padroeiro, do protetor, vão adorar um santo que é representado por uma imagem. Jamais... Nós vemos na Escritura, até mesmo na Bíblia Católica, que é a igreja dominante em Portugal, e eu não sou católico, sou evangélico, mas mesmo na Bíblia Católica não diz para adorar imagens. Diz lá, não farás para ti imagem de semelhança alguma daquilo que está nos céus, na terra, ou abaixo da superfície das águas da terra, não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdias até 1000 gerações daqueles que me amam e cumprem os meus mandamentos. Está lá, Êxodo, capítulo 20, é só leres. Então, isso aí é chamada idolatria, fazer um ídolo e lhe pedir bênçãos, proteção, etc. Prosperidade, cura. Porque quem te cura é Deus. Deus é o Senhor que te sara. Aleluia. Então, estamos aqui já vendo que existe idolatria. E a Bíblia diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Está lá em 1 João capítulo 5, versículo 21. Amém. Idolatria. Os idólatras não entrarão no reino dos céus. Então tem gente que diz que é cigano e é evangélico. Se és evangélico, não és católico. Se fores católico, eu até compreendia. Pronto, o católico adora imagens. Ok, a gente respeita. Cada um tem o seu culto. Embora eu sei que é errado, mas cada um tem o seu culto. Eu prego a verdade. Quem quiser ser liberto, seja.
Eles fazem o culto deles. Agora, se tu dizes que és evangélico e celebras o São João, tu estás-te a contradizer. Tu tens que celebrar é o São Jesus. O santo dos santos, o único que nunca pecou. Porque mesmo João pecou na terra, Pedro pecou, Tiago pecou. Pedro negou a Jesus 3 vezes, só para ver como ele era pecador. Aleluia. Toda a gente pecou, menos Jesus. Jesus nunca pecou. 1 de João 5, 21. Guardai-vos dos ídolos, ou seja, das imagens de esculturas. Amém. Então vemos aqui muita coisa aí acontecendo. Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Santo é o nome de Jesus. Também nós vemos aqui uma questão aqui entre os ciganos que acontece, que é a contrafação. O que é contrafação? Uma coisa contrafeita é uma coisa falsificada. É, por exemplo, eu pegar numa nota de 50 euros, fotocopiar, arranjar um papel parecido e aquilo parece que é uma nota, mas não é. E eu estou a passar dinheiro falso. Isso é uma contrafação. Há quem faça contrafação de dinheiro, há quem faça contrafação até de carros. Rouba carros, pega de um para o outro, falsifica matrículas, há contrafação de todo tipo. Isso aí é crime. Para além de ser crime, é um pecado, porque eu estou a enganar. E a Bíblia diz em Malaquias 1,14, maldito seja o enganador. Eu não posso vender gato por lebre, nem ouro por pechibeque, nem cão por cabrito. Não é? Como fazem aí alguns chineses, se calhar, na China, eles comem carne de cão, carne não sei de quê. Se calhar dizem, olha, este cão aqui é cabrito, queres comer cabrito para te enganar, para te levar a gastar dinheiro e a comeres uma coisa que não deverias comer. Aleluia. Ricantai. Aleluia. Então estou provando aqui. Eu não posso enganar o meu próximo. É um mandamento. Não é? Eu não posso ser enganador. Eu não posso enganar. Glória a Deus. A Bíblia diz que o que usa de engano não permanecerá dentro da minha casa. Nem o que profere mentiras ficará firme perante os meus olhos. Onde é que isso se encontra? Essa palavra no Salmo 101. Salmo 101 diz assim: cantarei do teu amor e da tua justiça. A ti, ó Senhor, cantarei louvores. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, não colocarei, andarei dentro de minha casa com um coração sincero. Não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada disso me pegará. Um homem, aliás, um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. E olha aqui. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. E o que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Se tu vais a vender latão, pechibeque, e dizes que é ouro, e levas o dinheiro do ouro, tu estás a enganar o próximo. E há muitos ciganos, eu não estou a dizer que os ciganos enganam todos. Atenção, não estou a dizer nada disso, mas muitos se dedicam a vender coisas contrafeitas, como por exemplo roupa de marca. Ténis da Nike, ténis da Adidas e de várias outras marcas, não é? Roupa da Levi's e não é Levi's, da Lacoste e não é Lacoste. Ou seja, eles compram a roupa, que é imitação, e depois colocam as etiquetas. Cosem ou colam e vendem como se fosse de marca, um pouco mais barato, mas como se fosse de marca. E com isso eles estão lesando as marcas. Vendem coisas. Então isso aí, para um cigano que quer ir para o céu, não dá. Porque ele está a enganar. Ele está a usar de engano e não vai ficar dentro da casa de Deus. Não vai... Ele pode até estar aqui na igreja, aqui na terra, mas na igreja lá no céu não vai entrar. Pode enganar o pastor aqui, pode enganar os irmãos, mas não enganar Deus. Então o cigano não pode vender marcas. O que é vender marcas? Marcas entre aspas, marcas falsas. Roupa de marca falsa que não é genuína. Não é oficial. Quem queria diga glória. E há muitos ciganos que se dedicam a isso. Há alguns que dizem que são evangélicos. Há alguns até que se dizem que são obreiros e até pastores. Estão enganando e não vão subir no dia do arrebatamento. Amém? Também nos negócios, irmão. Eu sei de exemplos de negócios ilícitos, porque há negócios lícitos. Olha, vamos vender um carro àquela pessoa e tal. Vamos lhe vender por tanto e tal. E vamos dividir o lucro entre nós. Isso não é pecado. Eles combinaram, se a pessoa quiser comprar, compra por aquele preço. Não é erro. O problema é quando o negócio é ilícito. Olha, vamos enganar aquele, vamos burlá-lo, vamos dar calote nele, vamos dizer que isto aqui é bom e está estragado. E vamos enganá-lo e vamos receber um dinheirão, uma boa. E quando há um negócio entre dois ciganos, se tiver um terceiro ouvindo que não tem nada a ver com o negócio, ele tem direito a receber uma percentagem, se ele quiser. Não é? E agora eu pergunto, se esse terceiro que está a ouvir for evangélico, conhece a palavra de Deus, ele vai receber dinheiro de uma coisa que aldrabaram o outro, enganaram o outro. Se ele receber, ele está em falta perante Deus. Está em pecado. Mas eu conheço gente que o faz. Gente que não tem caráter. Alguns até dizem que são obreiros e estão enganando o povo. Então, isso é o engano. Aquele que usa de engano não permanecerá dentro da casa do Senhor. Quem queria diga glória. Agora, anda cai. Glória. Agora vamos aqui para a última parte, que é uma parte que dói a muitos. É a parte das contendas entre os ciganos. A pior ofensa que alguém pode fazer a um cigano é, como dizem
no vulgar, eu não vou dizer a palavra porque é um pouco ofensiva, mas ela começa por C, depois um A, um G e um A, um R, nos mortos. Ou seja, é como se ele defecasse, dar outra palavra idêntica, nos mortos. Não é? Então o indivíduo diz, olha, eu faço isto para o teu morto, aquele que já morreu, e aqui ofende então ele ofende a imagem daquele que já partiu, seja de um pai, seja de um avô, dizendo um palavrão, não é? É a pior ofensa. E outro tipo de ofensas, então isto gera contendas. Por vezes um primo fica de mal com o primo, fica inimigo. Os chamados contrários. Temos contrários é a pessoa que é contra nós. Nem sempre estas contendas são entre famílias diferentes. Às vezes dentro da própria família o pai não fala com o filho não fala com o pai. Às vezes até dentro da própria família tem ódios de mortes, brigas terríveis. Então, é os chamados contrários. Eles ficam contrários, ficam inimigos. Mas a Bíblia diz o quê? As inimizades é obra da carne. A Bíblia diz o quê? Andacai, que nós devemos amar os nossos inimigos, mas eles odeiam, guardam rancor e têm desejo de vingança a vida toda. E essa vingança também deles também é completamente antibíblica. Nós vemos nessas contendas que há entre ciganos, geralmente entre ciganos, às vezes há contendas com o cigano com o não cigano. É uma coisa bem absurda, porque se um indivíduo ofendeu o outro, os dois é que deviam brigar pela lógica, um contra um. Aí é mano a mano, aí é corajoso. Então o indivíduo ofendeu, cada um se defende, cada um se ataca. Embora Deus não é Deus de briga. A Bíblia diz o quê? Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz o quê? Ao servo de Deus não convém contender, mas sim ser manso para com todos e apto para ensinar. Não convém andar no meio da contenda. Mas pronto, um brigava com o outro, ok, ficava por ali, ganhava o mais forte. Mas na contenda cigana, por isso é que eu costumo dizer que a maioria dos ciganos, eu digo sem medo de errar, é covarde. Porque só vai brigar, não é mano a mano, ele vai brigar sempre. Ou vai vir com uma arma, seja uma faca, seja o que for, um ferro ou uma arma de fogo, ou vai vir com um grupo de gente, vai falar, não é? Vai reclamar com a família e a família toma as dores e vem a família toda. Vem como se seja uma manada, um bando para bater por vezes numa só pessoa. Isso aí, eu chamo isso de covardia, são covardes. E os covardes não entrarão no reino dos céus. Está lá, é Apocalipse 21:8, é antibíblico, esse tipo de contenda. E a forma como resolve é antibíblico. Aleluia. Se alguém tem alguma coisa contra o irmão, resolve entre ti e o irmão. Não é para trazer uma manada de gente para bater na outra pessoa. Então uma contenda antibíblica. Então, geralmente são covardes. Porquê? Ou vêm armados, ou vêm com um grupo de gente, ou atacam à traição. Quando a pessoa menos espera, armam uma cilada e caem em cima à traição. Então, pela frente não fazem. É uma cambada de covardes. Eu costumo dizer, é uma cambada de covardes. Tem que se converter. Um homem corajoso não vai andar com uma manada de gente para ir bater em ninguém. Isso aí é covardia. Vocês são covardes e têm que se arrepender. A Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino dos céus. Apocalipse 28. Porque a palavra tímidos, do original grego, é deles, covardes, medrosos. Não entrarão. Porquê é que a pessoa vai trazer uma manada de gente? Porque é medroso. Se fosse covarde, ia sozinho. É, não, irmão? Glória a Deus. Então, isso está errado. Para já, Deus não está nas contendas. Deus não quer contendas. Mas se houver, cada um que resolva um com um. Então, sejam corajosos. Amém? Covardia, os covardes não entrarão no reino dos céus. Então, esse povo desconhece Bíblia. A maioria do cigano, mesmo evangélico, está tudo muito bem. Mas se houver uma desordem, uma contenda entre famílias, e ele, que não pega em armas, vai logo pegar numa arma ou vai logo juntar-se à manada também para ir agredir e bater. Então, está liberto, não está liberto. Tem que ser liberto. Aleluia. Conhecereis a verdade vos libertará. Romanos capítulo 12. Amém? Agora vamos falar um pouco sobre a vingança, chamadas vinganças. Essas vinganças são às vezes muito injustas, porque, por exemplo, um indivíduo grande, um indivíduo adulto de 20 anos, ofendeu a memória do pai de outro indivíduo também de 20 anos. Esse indivíduo de 20 anos, em vez de tirar satisfação com ele, não. Foi chamar a família. E a família chega lá, não apanhou o indivíduo que gerou a ofensa. Mas a primeira pessoa que apanhar da família, seja uma criança, vão bater, se for preciso até matam. Uma criança que não teve nada a ver com o assunto só porque é da família dos outros. Então isso aí é completamente coisa diabólica. Por quem veio para roubar
matar e destruir foi o diabo, foi Satanás, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Agora em Romanos 12 diz assim, questão das vinganças, para vocês verem se a vingança cigana, se isso é de Deus ou não, se está de acordo com a lei de Deus. Olha aí. A Bíblia diz o quê? 14, versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis, eles amaldiçoam. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. E o que é que diz aqui? Versículo 17. A ninguém torneis mal com mal, procurei as coisas honestas perante todos os homens. Se possível for, e quando estiverem vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Qual é a ira? Não é a minha ira, não é a tua ira, mas é a ira de Deus. Porque quando está escrito, minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. É clara esta palavra, bem clara. Então, nós sabemos, e há uma falta de perdão. Porque quando houve uma contenda entre famílias, uma briga entre famílias, não é? Fica a pessoa a vida inteira sem perdoar o outro. Então, eu pergunto, se uma pessoa não perdoa o seu próximo, como é que quer ser perdoada por Deus? É muito complicado. Mateus capítulo 6 diz assim, e perdoa as nossas dívidas. Esta palavra dívidas do original grego também é ofensas. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, aos nossos devedores. E diz aqui, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder e reino e glória para todo sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Agora aqui, concluindo aqui o estudo, glória a Deus, concluindo aqui este estudo, vamos aqui a Marcos, capítulo 11, e o versículo 25 e 26. E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então o indivíduo não perdoou. Eu nunca mais vou perdoar aquele meu tio, porque somos contrários. Ele fez mal ao meu primo e não sei o quê, ou fez mal ao meu irmão e tal. Então fica aquela contenda, aquela briga, aquela inimizade. Então tu não perdoaste, ok, tu não vais ser perdoado. Ah, eu sou evangélico. Evangélicos também são os demónicos. Cristãos também são os demónios. Os demónios também creem em Cristo, mas não obedecem a Cristo. Só fazem tudo errado. Só obedecem quando Ele manda sair. Eles aí têm que sair porque toda a autoridade e todo o poder foi dado a Jesus Cristo, nos céus e na terra e nas profundezas. Aleluia! E diz aqui, e orando, quando estiveres orando, perdoai, e se tendes alguma coisa contra alguém, para que o... perdoai, para que se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai, que está nos céus, não perdoará as vossas ofensas. Então quem não perdoa não vai ser perdoado. A palavra pode ser dura, mas é bem clara. Não é por isso que eu digo, é quase impossível um cigano ser salvo, por causa da tradição. Não é porque ele é cigano, não é porque ele nasceu cigano. O africano não é porque é africano, ou o lisboeta, ou a alfacinha, não. Mas por causa da tradição. Tem assim, porque Jesus disse, vós invalidais a palavra de Deus por guardares as vossas tradições. Agora, irmãos, nós estamos aqui já concluindo aqui este estudo. Amém? Este estudo era intitulado é quase impossível um cigano se salvar por causa da tradição. Mas para Deus nada é impossível. Eu creio que Deus vai salvar muitos ciganos através deste estudo. Houve um irmão em Cristo, por nome de Jaime Prudêncio de Oliveira, ele é de etnia cigana, e estávamos orando num monte, ali perto da Arruda dos Vinhos, estávamos orando ali, que aquilo é uma serra, e Deus deu uma visão àquele irmão. E ele via 2 livros. E ele pegava um. Ele escolhia um. Um deles era a tradição. O livro da tradição. O outro era a Bíblia. E ele escolhia a Bíblia. E Deus lhe fez ver que ele só podia escolher um. Escolhe. Ele só podia escolher um. Não podia escolher a tradição e a Bíblia. Porque aí estaria servindo a 2 senhores. Ou escolhe a Bíblia, a palavra de Deus, ou a tradição. Então, com esta revelação, concluímos o estudo do irmão. Isto é o relato do irmão, Jaime Prudêncio de Oliveira, que Deus revelou para ele que ele só podia escolher um. Ou a Bíblia, ou a tradição. E ele escolhia a Bíblia. Porque a Bíblia é que nos traz a salvação, não a tradição. Então que Deus em Cristo vos abençoe. E espero que este estudo traga salvação para muitas almas. Em nome de Jesus.